99% de todo o tráfego da internet, deste vídeo à sua conta Pokémon GO e ao grupo do WhatsApp da sua família, é executada em uma rede oculta de cabos submarinos. Por que você deveria se importar? Porque a vida moderna é cada vez mais dependente desses fios subaquáticos furtivos. E eles são atacados por tubarões de vez em quando. Como eles funcionam? Junte-se a nós hoje e veremos como a internet viaja através dos oceanos. De acordo com o site oficial de mapas de cabos submarinos, há atualmente 493 ativos ou ativamente em construção cabos de internet submarinos cruzando o globo. Eles vão desde os relativamente modestos 300 quilômetros do Azerbaijão até o fio do Turcomenistão, que corre sob o Mar Negro, até os absolutamente gigantescos 6.600 quilômetros de Cabo Maria que liga a Para da Virgínia no Zewa, com Bilbao no norte da Espanha. Esse Cabo Maria pesa o mesmo que 24 baleias azuis aparentemente. A empresa está estabelecendo essa super estrada sinuosa em todo o mundo. Até agora, 1,5 milhão de quilômetros de cabos de dados submarinos. E você deve estar se perguntando quanto custa tudo isso. Estimativas profissionais indicam que um cabo transoceânico típico deve custar entre 300 e 400 milhões de dólares. O que parece muito porque eles não são especialmente grossos e normalmente têm em torno da circunferência de uma mangueira de jardim, que inclui camadas de gelatina tixotrópica protetora em torno do núcleo de fibra óptica muito importante, além de várias bainhas de plástico e fiação de cobre para alimentar a coisa. Mas mesmo assim, em média, eles podem transportar incríveis 100 GB por segundo em dados. Com cabos mais recentes, e os dos futuros serão capazes de transmitir 400 GB por segundo. Então, como tantos dados cabem em tais cabos tão finos? Parte da resposta é uma técnica de manipulação de dados extremamente sofisticada, conhecida como multiplexação por divisão de comprimento de onda densa. Simplificando, é que permite que os provedores de dados usem mais de um comprimento de onda de luz para transmitir os dados em fibra óptica. Vários comprimentos de onda são empregados simultaneamente e empilhados, criando velocidade de dados surpreendentes. Isso acontece em locais de aterrissagem semelhantes a data centers em cada extremidade do cabo. Os cabos longos diretos a cada 100 km ou mais, os cabos no fundo do mar são pontuados com os chamados repetidores, que servem essencialmente como amplificadores, ou seja, mantêm a força do sinal em alta velocidade em longas distâncias. É por isso que os cabos incorporam condutores de cobre conduzindo até 10.000 volts de CC para alimentar os repetidores. Eles são os primeiros enrolados em grandes tambores cilíndricos em navios especializados para instalação de cabos. Tanto quanto planejamento e roteamento de um ano serão necessários para traçar a rota transoceânica perfeita. Locais ruins para cabos submarinos incluem qualquer lugar vulcânico, qualquer lugar especialmente propenso a terremotos e deslizamentos de terra, ou qualquer lugar fortemente perseguido por pescadores. O cabo é enrolado na parte de trás do navio em um ritmo calmo com cerca de 10 km por hora. Se o navio encontrar um mau tempo, o capitão pode decidir se vai romper o cordão e amarrar em uma boia e recuar para as águas mais calmas. Quando a tempestade passar, o navio retorna até a boia e continua de onde parou. Acidentes e interrupções nos cabos podem ocorrer. Em 2012, o furacão Sandy nos Estados Unidos derrubou vários cabos transatlânticos importantes, interrompendo redes por horas. Em 2011, o terremoto de Fukushima no Japão causou a mesma coisa. A grande maioria dessas interrupções, no entanto, são resultado de um descuido humano. Normalmente, redes ou cabos de âncoras de navios situados perto da costa estão significativamente mais em risco de tal interrupção, pois quanto mais próximo ao cabo de aterrissagem é mais provável que ele seja cuidadosamente blindado. Muitos são até cavados no fundo do mar em longas trincheiras dedicadas e esculpidas usando arados desenhados por navios incríveis. E também tubarões foram vistos mordendo um dos cabos submarinos no Google. Mas ainda mais sinistro que isso é o governo dos Estados Unidos tem alertado consistentemente sobre a interferência nos cabos de potências estrangeiras hostis como a Rússia ou a China. O governo dos Estados Unidos deveria saber tudo sobre o que o denunciante Edward Snowden revelou em 2013, como a NSA não tinha escrúpulos em espionar comunicações de fibra óptica.
Implicações geopolíticas de cabos submarinos também são fascinantes. No ano passado, o governo australiano interveio para impedir a gigantesca da tecnologia chinesa Huawei de instalar um cabo conectado à Austrália com as Ilhas de Salomão. O medo é que a China possa usar o link para obter acesso às redes internas sensíveis da Austrália. Então a pergunta é quem realmente possui esses cabos? Essa pergunta interessante, é um negócio caro, então historicamente nações ou provedores de telecomunicações quase nacionais pagaram a conta que o maior proprietário de cabos do mundo continua sendo a América AT&T. Uma participação em cerca de 230 mil quilômetros de cabos submarinos. O segundo maior proprietário é a China Telecomunicações. Frequentemente, os cabos são de propriedade de grupos ou consórcios de até 50 proprietários separados, incluindo empresas de tecnologia, agências governamentais locais e outras empresas. E embora esse modelo ajude a distribuir o custo inicial, é menos útil quando algo dá errado e ninguém pode concordar quem deve colocar uma roupa de mergulho e fazer algo para consertar. Cada vez mais, as grandes da tecnologia estão reconhecendo seu escopo de crescimento é limitado pela rede de cabos submarinos. Portanto, nos últimos anos, a esmagadora maioria dos investimentos em infraestrutura de cabos submarino veio de empresas como o Facebook, que atualmente possui quase 100 mil quilômetros de cabos. O Google possui aproximadamente a mesma quantidade. A Amazon tem sua própria rede privada massiva conectando os poderosos data centers AWS da gigante online por meio de cabos que atravessam o Atlântico Pacífico e o Oceano Índico, além do Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Mar do Sul da China. Os gigantes da tecnologia gostam de enquadrar esses vastos projetos de infraestrutura ambientalmente disruptivos em civilização, aumentando a generosidade de sua parte. Mas também são empresas acionistas, então lembre-se de quem sabe perfeitamente que aumentar o número de seres humanos online é a única maneira de continuarem a crescer. Espere um segundo. Você deve estar provavelmente pensando que o Starlink do Elon Musk está prestes a tornar a internet sem fio a qualquer momento. Por enquanto, o cabo é de longe o meio mais barato e eficiente de construir grandes pacotes de dados e distâncias incrivelmente longas com rapidez. Mesmo Elon disse que o Starlink é voltado apenas para pessoas que atualmente não desfrutam de acesso à fibra de alta velocidade. Mas quem sabe como isso vai acontecer em uma década ou duas. Por enquanto, o futuro é muito mais cabos submarinos. Neste verão, o Google e o Facebook anunciaram uma iniciativa conjunta para construir um cabo submarino chamado Apricot. Apricot vai conectar a Singapura, Japão, Guam, Filipinas, Taiwan e Indonésia até o ano de 2024. O cabo subaquático mais longo é um monstro de bilhões de dólares, de 45 mil quilômetros chamados de Two Africa, que ligará 33 nações e foi financiado por um consórcio liderado pelo Facebook. O que você acha? Acredita que um dia esse meio se tornará obsoleto? Deixe nos comentários. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo!